Eu achava que era uma mãe perfeita, até a realidade chegar. Quando eu fui mãe, tudo mudou. Minha vida, meu trabalho, meus costumes, meu corpo, meu casamento, até minha vida com Deus. Teve dias de eu me sentir frustrada, cansada, sobrecarregada e até culpada. Foi nesse lugar de fraqueza que eu aprendi a estar mais perto de Deus. Eu aprendi a ser mãe em Deus e descobri que a maternidade não é um caos, não é algo que você deixa a sua vida para viver só para os filhos e para a casa. Não é um lugar de você parar, é um lugar de você prosseguir, de você renascer e se conectar com Deus. Pois a maternidade é algo lindo e maravilhoso, pois nossos filhos são a herança que o Senhor nos entregou, né? Um presente maravilhoso para que nos confiou a cuidar, a amar, mesmo cansada, mesmo frustrada. Tem dias que é muita frustração, é muito cansaço, você acha que não está sendo uma boa mãe, você passa a achar também que não está fazendo o correto, que não está fazendo o certo. Mas quando você vê os frutos, você vê a forma como seu filho ele age perante a vida, perante as coisas que ele fala para você, aí você percebe o quão maravilhoso é ser mãe, o quão maravilhoso é fazer parte dessa maternidade, desse projeto que Deus nos confiou, né? Como mães, Deus nos confia a entregar, né? Um filho para nós amarmos e cuidarmos, como se fosse Ele mesmo cuidando de cada um de nós. E é muitas vezes na rotina simples do dia a dia que eu percebo a mão de Deus, que eu vejo numa fala dela, é num sorriso dela, é em algo com que ela fala sobre Deus pra mim. Nos momentos que às vezes eu tô triste, cabisbaixa, e ela percebe, e ela chega e fala de Deus pra mim. É quando ela chega pra mim e diz que eu não estou sozinha, que Jesus está comigo, que eu sei que eu tô ensinando, sim, o caminho correto do Senhor na vida dela. E sim, que estou fazendo um papel belíssimo na maternidade. Por mais que tenha dias que eu me sinta sobrecarregada, cansada, triste e desanimada. Por mais que eu me sinta que não estou fazendo o correto, que tenho falhado como mãe, que tenho errado como mãe. De às vezes não poder dar aquilo que eu queria dar para ela. Mas só de eu estar presente, ser presente na vida dela, eu sei, participando de cada passo, de cada etapa, levando na escola, isso é gratificante. É gratificante de ver. Nós como mães também precisamos descansar e parar. E descansar no Senhor. Ter um tempo para nós, para que a gente se reconecte, para que a gente se recarregue. E a gente tem que estar bem com nós mesmas, para que a gente possa cuidar do outro. Porque se a gente não está bem, a gente não está nos cuidando, como é que a gente vai cuidar do outro? Até esses dias eu estava indo com ela para a escola, levar ela, e no caminho eu pedi para que ela fosse na calçada. E ela disse, mas você não tá na calçada. Eu disse, porque eu me preocupo com você. Eu prefiro que você vá na calçada. Porque a rua da escola dela é bem estreita, quase as calçadas também são bem pequenas. E quando tem calçada, porque tem canto que as calçadas são ocupadas, aí você tem que andar metade na pista. E ela disse, mas você tem que se preocupar também com você. Quer dizer que se um carro vir, você vai morrer? Ela disse, mas você também tem que vir aqui. Eu disse, realmente, filha, eu digo, se eu não cuidar de mim, como é que eu vou cuidar de vocês? E primeiro eu tenho que cuidar de mim, tenho que pensar em mim. Ontem mesmo também foi um detalhe que me deixou a pensar sobre isso. Eu estava orando no quarto, aí acabei de orar e ela disse, mamãe, eu vou beber água. O pai dela estava no banheiro.
Aí eu disse a ela, você deixou eu sozinha? Ela disse, mas você não tá sozinha, mamãe. Jesus tá com você. Fique aí com Jesus, tá bom? Eu vou lá beber água. E eu fico ali maravilhada. Maravilhada, né? Com cada coisa. Tem dias que ela tá realmente estressada. Aqui não é só perfeição. Aqui a gente não tem perfeição, mas a gente tem dias a dias com Deus e a gente tem aprendido cada vez mais. Tanto eu aprendo com ela, sendo minha filha, quanto ela aprende comigo. E muito do que eu ensino a ela, eu vejo ela refletindo. Então, para mim é gratificante, é lindo, é maravilhoso a gente ensinar o caminho do Senhor aos nossos filhos. E é ensinar no caminho, não ensinar o caminho, mostrar o caminho, só chegar para ele e dizer, filha, esse é o caminho, e seguir. É pegar na mão e mostrar o caminho. É a gente mostrar no nosso dia a dia, nas coisas simples. É a gente não precisa não só ter aquele momento quando a gente está na igreja, mas sim em casa também a gente mostrar. Desde casa a gente falar sobre o amor de Deus para com os nossos filhos. Não é só falar, mas também a gente agir, ser no nosso dia a dia. Tem um dia de estresse, sim, reclamo, mas a gente como pais também, a gente tem esse dever, essa obrigação de chegar aos nossos filhos e reclamar, e brigar quando necessário, e castigá-los também. Assim Deus também faz conosco, e assim a gente também aprende com Ele, né? A gente faz aqui o que a gente já tem aprendido com Ele, pois muitas vezes a gente erra, a gente falha como filhos, mas a gente vai lá e perdoa, a gente pede perdão a Deus e Ele nos perdoa, porque Ele é bondoso e o amor dele é incomparável, né? Ele sempre está a nos perdoar, sempre, sempre, sempre Ele está a nos perdoar, por mais falhos que somos. Muitas vezes eu brigo e reclamo com a minha filha, e quando é de noite eu bato aquele arrependimento, peço perdão a Deus de talvez não tenha cuidado daquele que tu tens me entregado. Sempre falo assim com Deus. E eu digo que o Senhor me ajude a ser uma boa mãe todos os dias, ser uma mãe amorosa, paciente, e que eu possa ensinar não só no falar, mas no dia a dia, nas minhas atitudes. Não é me colocando lá em cima, não. Não, que tudo é para a glória dele, não minha. Tudo é sobre ele e não sobre mim. E eu estava no meu devocional e ela chegou no quarto. E ela disse, mamãe, a senhora tá fazendo aquele negócio, né? Porque eu fiz o plano, né, do que eu quero seguir em 2026. O que eu quero construir em 2026. E fiz aquele moodboard, né? Com as coisas que eu quero, né? Com imagens para que eu possa ver e todos os dias fazer um pouco. É aquele 1% todos os dias fazer um pouco para melhorar a minha qualidade de vida. E uma dessas coisas que está lá, ter mais intimidade com Deus, ter mais aproximação com Deus, ter mais dias de qualidade com Deus. E ela viu, né? Ela ficou perguntando das imagens, logo quando eu fiz, ela ficou perguntando o que representava cada imagem ali. E eu comecei a falar para ela. E quando ela veio fazendo o devocional, ela disse, você tá fazendo aquele negócio da sua folha, né, que a senhora fez. Aí eu, Aí ela disse, ela ficou parada, olhando pra mim, e ela disse, mamãe, eu quero ser assim como a senhora. Eu quero, assim, também quero estar mais perto de Deus. Eu quero ler a Bíblia assim como a senhora. Eu achei aquilo tão lindo. Me emocionei na hora, né? Porque nossos filhos, ele não aprende com o que a gente fala. Ele não segue o que a gente fala, ele segue o que a gente faz. Então não adianta nada eu dizer pra ela, filha, faça isso, é assim, e eu agir de outra forma com ela. Não que eu não reclame, não que eu não brigue. Porque eu faço isso, eu brigo, eu reclamo, eu castigo, coloco de castigo. Pois são momentos que são necessários, mas também do amor, do carinho. E a nossa vida é assim. Precisamos viver esse ano uma fase muito difícil, né? Educar os nossos filhos no caminho do Senhor. Nesses tempos de hoje é muito difícil a gente educar os nossos filhos no caminho do Senhor. E eu venho aqui para dizer para você como mãe, de mãe para mãe,
que não é fácil, mas não é impossível. A palavra de Deus nos diz, Lucas 1,37. Para Deus, nada é impossível, né? Então, não é fácil a gente ensinar o caminho do Senhor, mas a gente todos os dias praticando, fazendo, com devocionais com nosso filho, de forma criativa, né? Que possa interagir eles ali, porque só aquela falação, como uma pregação, não envolve a criança não presta atenção, então tem que ser algo que cative ela. Então, fazer um devocional infantil, dê momentos para ela brincar também depois do devocional, pergunte para ela o que ela aprendeu, manda ela desenhar algo com que ela aprendeu, louve hinos com elas, pode ser 1, 2 ou 3 hinos. Tenha momentos, e no nosso dia a dia, a gente também mostrar como é o amor de Deus, é a gente falar sobre Deus, ter atitudes como Deus, né? Ter atitudes com Deus do nosso dia a dia. Isso é muito importante, é muito gratificante. No vídeo passado eu falei, né, sobre atitudes, coisas que eu tenho criado dentro do meu lar, momentos com Deus, e aí tenho visto, né, muito, tem tido muito sucesso, né, com os resultados. Então aquilo que a gente planta, a gente colhe. Então é aos pouquinhos que a gente vai plantando. Então a gente tem o hábito de fazer nosso culto também todos os dias no nosso lar. É importante. Ore, louve e leia a palavra todos os dias no seu lar. Não precisa de muito tempo. Tira 20 minutos do seu dia e faz isso, junto com a sua família. Como você vai ver o agir de Deus na sua vida. Como é lindo, como é maravilhoso. É maravilhoso. E esse vídeo já tá ficando muito longo. E é isso que eu quero dizer pra vocês. Se eu começo a falar aqui, a gente começa a falar de Jesus, a gente só quer falar. E é isso. É a gente ensinar os nossos filhos, pegar na mão deles e mostrar o caminho. E indo com eles, pegado na mão deles, mostrando o caminho. E não só pegar e dizer, filho, esse é o caminho, e seguir. Mas a gente pegar na mão dos nossos filhos e seguir com eles. E isso é maravilhoso, é gratificante a gente servir ao Senhor e ensinar aos nossos filhos o caminho do Senhor. É cuidar daquilo que Deus tem nos entregado, que é a nossa herança, que é os nossos filhos. Então, um beijo e até o próximo vídeo.